Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora então, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, estúdios de Lisboa. Temos connosco hoje António Carraça, um homem dos 7 instrumentos, a cara do Canal 11, mas desta vez vamos falar, vamos comentar a vida dele, vida desportiva do António. E isto nasceu, o convite nasceu, já é antigo, mas ganhou mais raízes ainda quando eu estava a fazer uma série de atualizações no Excel e de repente dei por mim um golo ao Bento, um golo ao Benfica pelo Vitória. 1-0, ainda por cima, golo da Vitória. Ganhámos 1-0. E outro golo ao Zé Beto do Porto. Já são motivos mais do que suficientes. Esqueceste o do Damas no Farense, 1-1. Exatamente. Ao meu amigo Damas. Mas já lá vamos. Então, primeiro o Bento, como é que foi? Olha, Rui, primeiro agradecer-te o gentil Obrigado. convite. Para mim é um enorme prazer, um gosto enorme voltar a estar contigo ao fim destes anos todos e depois vir à rádio, que é algo que logicamente está na minha vida. Logo desde criança, porque naquela altura, quando eu nasci, a televisão apareceu mais tarde e a rádio era uma presença e continua a ser uma presença diária na nossa vida. Naquela altura, eu lembro com os jogos de hóquei em patins, os mundiais de hóquei em patins, do Livramento e daquela gente toda que nos deliciava. Esse golo foi um golo importante e, por outro lado, foi um golo triste. Porque vou-te dizer, José Maria Pedroto era o treinador. Eu tinha chegado ano anterior, nessa época do Sacavenense. Fomos eliminar o Vitória a Guimarães, 2-1 pelo Sacavenense para a Taça de Portugal. Era o Artur Jorge o treinador e era o José Maria Pedroto, digamos, o manager naquela primeira versão, que depois no segundo ano alterou-se porque o Artur Jorge saiu e ficou só o José Maria Pedroto. Só que na época anterior, no Sacavenense, depois desse jogo com o Guimarães, jogámos com o estilo, ganhámos 4-3, era a segunda divisão. Naquela altura não havia a Liga de Honra, era a segunda divisão, era a primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, o que quer dizer há tantos anos atrás. E depois ganhámos ao Estoril 4-3, eu fiz 2 golos, e depois fomos jogar a Odivelas, partiram-me o pé. Eu já tinha a minha felicidade, o momento, sem dúvida nenhuma, é fundamental naquilo que tem a ver com a nossa vida e com a nossa carreira. Eu, na semana anterior, assinei um contrato de 2 anos com o Vitória. Nesse fim de semana a seguir, fomos jogar a Odivelas, partiram-me o pé, depois tive que ser operado e não sei o quê. Já não joguei mais essa época. O que quer dizer... Se não tivesse assinado antes, logicamente não teria, pelo menos nesse ano, não teria ido para a Vitória. E eu cheguei, digamos, a Guimarães ainda a recuperar da operação e comecei a entrar em algum outro jogo, fui titular no Bessa, empatámos 1-1 e depois em casa com o Benfica ganhámos 1-0 e fiz eu o golo ao Bento. Eu lembro perfeitamente desse lance. Há uns meses atrás eu estava a ver uns recortes e estava a ver exatamente a fotografia desse lance. Foi um livre direto contra o Benfica. Tínhamos um fantástico marcador de livre, se chamava um brasileiro, que tinha vindo, se não estou em erro, do Ceará, Jeová, grande jogador. Rematou com muita força, ela foi à trave, voltou para trás e eu na ressaca comeu pelo pé esquerdo. Sabes o que é? É o pé que eu usava para normalmente entrar no elétrico. E encostei e o Bento, 1-0. Aos cerca de 70 minutos, há uma jogada de envolvimento, joga na profundidade. Eu vou para dominar a bola com o pé direito em suspensão. Vem o Baixo Lopes, dá-me um toque, eu faço um movimento brusco e rasgo o tendão. E estou ali mais 5 minutos, não consigo aguentar e saio. O que é que acontece? Eu rasguei quase completamente o tendão da virilha. Devia ter estado 2 semanas parado, em repouso, em recuperação. Tive 2 semanas. Devia estar 2 meses, tive 2 semanas. Okay.
devia estar 2 meses, Pois, tive pois. 2 semanas. Porquê? Passado essas 2 semanas, comecei a correr devagarinho à volta do campo, os meus colegas da equipa a treinar. E o José Maria Pedroto, que foi um dos fantásticos treinadores deste país, se treinasse hoje em dia com as capacidades que as SADs têm, que a ciência tem disponibilizado ao futebol, estava muito à frente, já naquela altura estava muito à frente do ponto de vista daquilo que eram os seus conteúdos, mas também da sua personalidade, do seu caráter, da sua cultura, da sua intelectualidade. E o José Maria Pedroto vem-me a andar e vem ter comigo e diz, anda cá, dói-te? Não, sou Pedroto assim a andar, a correr, não me dói. Anda cá, amanhã queres experimentar um bocadinho? Pá, Rui, eu tinha 22 anos, ou 23 anos na Vitória, José Maria Pedroto, e eu disse, se o senhor entender, eu tento. E então o que é que aconteceu? Eu, no outro dia a seguir, isto foi à terça, na quarta comecei a treinar com a equipa, sabes o quê? Na quinta entrei um bocadinho, fiz o conjunto com muito cuidado, muito devagarinho. Sexta-feira treinei e sábado convocado para o jogo. Eu sei, ai, meu Deus, eu sentia que não estava, ou seja, andei nisto. Jogava uma parte, jogava no outro jogo mais 40 minutos, mas eu sentia dor, sentia coisa, até que tive 4 recidivas. Nessa época tive 4 recidivas e na época a seguir, como Anel Jet, tive que ser operado à pubalgia. Veio o Branislav Nezovic, então jugoslavo, que tinha operado o João Alves, o Pietra lá na Jugoslávia, mas eu fiz um acordo com o presidente do Vitória. Já era o Pimenta Machado? Era o Pimenta Machado. Ok. Eu pagava a viagem, porque ele queria que eu fosse operado pelo Branco do Amaral. Lembras-te do Branco do Amaral, Esse do nome, Sporting? sim. Que era um médico competentíssimo, só que nunca tinha feito nenhuma operação à pubalgia. O que quer dizer, eu ia ser ali a cobaia. E eu falei, doutor, por amor de Deus, o doutor, logicamente, é um doutor prestigiado, mas não fez pubalgia. Não fez, mas isso é fácil. Ele dizia, sabes que o Pimenta Machado para ele facilitava sempre todas as questões. Mas eu já falei com o Radicic, que era adjunto no Sporting, e eu consigo fazer com que o Nezovic, que vai dar uma conferência na Europa, eu pago a viagem, o senhor paga a clínica e a operação. Então está bem. Pronto, e foi assim que ele operou. E passado 1 mês e 15 dias de operação estava a treinar, o que quer dizer que foi uma coisa fantástica e fiz essa época com o Manel José até ao fim. Mas essa equipa do Benfica era uma fantástica equipa, não é? Bento, Humberto Coelho, Pietra, João Alves, Shell, Nené, Chalana, era o Barotti o treinador, e com essa derrota o Benfica ficou quase afastado do título. Ou seja, esse momento foi um momento único e especial, porque naquele tempo, como tu sabes, não era fácil ganhar a Benfica, Sporting e Porto. O Vitória conseguimos ganhar 1-0, mas por outro lado foi o princípio, digamos, de muitos meses de dor, de sofrimento e de luta, mas que felizmente depois funcionou, e a partir daí, depois de ser operado, nunca tive mais nenhum problema de pubalgia. Boa. Tu nesse dia jogaste em que posição? Nesse dia joguei a extremo direito. Mas não era o teu lugar? Não, era ponta de lança, ou às vezes à esquerda, às vezes jogava a médio. Era conforme, digamos, mas o José Maria Pedroto habitualmente utilizava-me à direita, porque eu era muito potente, tinha capacidade técnica, eu gostava era de ir para cima do defesa, driblar. E quem era nessa tarde? No lateral esquerdo, acho que era o Pietra. Acho que era o Pietra, não me recordo bem, mas acho que era o Pietra. E o Zé Maria, o Sr. Pedroto tinha uma coisa fantástica. Ele dizia, cara, tu não te preocupes. Aquilo que eu quero de ti é, no nosso meio campo, domina, entrega. No meio campo adversário, podes fazer aquilo que tu quiseres. Vai para cima deles, dribla. Tu
do meio campo adversário tens o poder de fazer aquilo que eu entenderes. Então isso dava-me, digamos, aqui uma liberdade que extravasava exatamente aquilo que eu entendia e sentia que era a importância que este jogo tinha para mim. Sabes que eu nunca pensei na minha vida ser jogador profissional de futebol durante 18 anos, ser treinador profissional de futebol e ser dirigente de futebol nacional e internacional. Porque eu queria ser cirurgião, eu queria ser médico. Pá. O meu projeto de vida era exatamente ser médico, não é? Ser cirurgião. Tá? Era esse o meu projeto de vida. Só que a nossa vida, sabes o que é? Tem exatamente destes caminhos, destes atalhos, destas circunvalações que nos levam. Porque o futebol para mim era o jogo, era o prazer, a satisfação, o gosto que o jogo me dava. Tanto que eu acho que fui um mau profissional de futebol por causa disso, por causa de não entender que aquela ocupação profissional era uma profissão. Eu não entendia aquilo como uma profissão. Sim. Sabes o quê? Era um jogo que me dava tanto prazer, tanto gozo, o treino, o jogo, era fascinante, dava-me um enorme... Eu não entendia que se pudesse, digamos, fazer daquela atividade uma profissão. Já como treinador já foi diferente, foi claramente um treinador profissional, como dirigente tenho sido um dirigente profissional. Tenho pena de não ter compreendido e entendido isso e ter sido um bom profissional de futebol, como acho que fui como treinador e dirigente. Não, repara, não é que não sinta, digamos, orgulho da carreira que tenho tido ao longo destes 40 e tal anos, mas eu acho que poderia ter chegado a um nível superior, não é? Porque tinha exatamente condições e qualidades para isso. Só que para se chegar a esse nível tem que se fazer muitos sacrifícios, tem que se direcionar, tem que se focar exatamente na profissão, porque eu comecei no Vila Franquense, o clube da minha terra, não é? Comecei a jogar com 16 anos na terceira divisão da equipa do Vila Franquense na terceira divisão, e naquela altura, ou seja, é agora a Liga 3, a jogar com jogadores de 30 anos, 40 anos, ainda joguei, estava o Lourenço no Alcobaça, ainda joguei contra o Lourenço do Sporting. Vê bem, tinha eu 16 anos. Depois, aos 18, fui internacional júnior pelo Vila Franquense, depois fui para o Famalicão para a Primeira Liga, fui chamado à seleção de Esperanças e na semana antes de irmos jogar contra a Bélgica para o apuramento do Campeonato da Europa, Famalicão, Boa Vista. Partem-me outra vez o pé. Outra vez. Ou seja, não fui internacional Esperança exatamente por... Eu tive 3 lesões graves, 3 fraturas, porque lá está. A forma como eu entendia o jogo era ir 1 para 1, desequilíbrios, rupturas, confrontar os adversários, e naquela altura, o que é? A marcação era ferradíssima, os árbitros não eram tão profissionais. Não é como agora, aqueles pitonzinhos que a gente vê os nossos jogadores a escorregarem 2 e 3 e 4 vezes com eram pitons grossos, de aço. E foram 3 lesões, digamos, com alguma gravidade, que eu perdi muito tempo, que fizeram também, que ajudaram a que eu não conseguisse chegar a um nível elevado, mas estou satisfeito. Foi um enorme prazer ter jogado no Famalicão, no Belenenses, no Vitória de Setúbal, no Vitória de Guimarães, no Farense, no Faf, no Alverca, no Atlético. Ou seja, foi sem dúvida no Sacramento, foi um enorme prazer e usufruí muito deste jogo, que ao fim e ao cabo é o mais importante, é o jogo. Claro, verdade, sem dúvida. E por falar em jogo que mete golos, como é que foi o teu golo ao Zé Beto? E foi por quem? Epá, isso não me lembro, pá. Não? Não me lembro, pá. Ao Porto, não? Não podemos marcar ao Porto? Não me lembro, pá. E ao Damas? Foi pelo Farense? Ao Damas, opa, lembro-me. Porque é que eu me lembro desse golo? Porque o Damas foi meu colega no Vitória de Guimarães, o Charuto, que era um guarda-redes. Era o Charuto? A alcunha dele era o Charuto. Rui, era um guarda-redes fantástico, pá. Era um bailarino, sabes o que é? A forma como ele se movimentava, sabes o que é? Ele tinha
tinha uma plasticidade na baliza que encantava, percebes? Pá, foi talvez dos guarda-redes mais fascinantes que eu conheci na vida. E depois e tinha um caráter, uma personalidade, digamos, muito especial e muito única. Era alguém que protegia o grupo, era alguém que tinha uma experiência muito grande por tudo aquilo que tinha já feito e continua a fazer até aos 40 ou 41 anos. E foi exatamente alguém com quem eu gostei de privar. E esse golo deu-me particular gozo, porque depois, no fim do jogo, nós tivemos um bocadinho a falar. O Sporting teve a ganhar 1-0 quase até ao fim. Depois, numa jogada de envolvimento pela direita, acho que até foi o Paco Fortes. Paco Fortes pela direita, uma jogada de envolvimento. Eu aí jogava na meia esquerda, com o Fernando Mendes, um homem com quem eu gostei muito de ter trabalhado no Belenenses e no Farense. Um homem bom, um bom técnico, uma muito boa pessoa, com um enorme caráter. O Fortes faz uma jogada de envolvimento, tira um do caminho, na ala direita, cruza, e eu apareço ao meio da área e dou-lhe de cabeça e faço o golo. Aos 80 e muitos minutos, sabes o que foi? Aliás, o título da bola ou do recorde foi qualquer coisa, Tochac não mudou e Carraça aproveitou. O título era exatamente uma coisa dessas. E nós, no fim do jogo, depois estive ali a brincar com o Charuto, ele estava um bocado chateado, logicamente, mas foi mais um momento, digamos, divertido e feliz, e para nós, Farense, era importante um pontinho com o Sporting, claro. Porque naquele tempo, isto não é como agora, não é? Naquele tempo, os pequeninos, um pontinho, ou Vitória, 2 pontos a um dos grandes, claro. Era algo inusitado, era algo que não era normal. Tu falaste do Paco Fortes, como é que ele era como... O Paco era uma figura, vou-te dizer, Rui, eu nunca pensei que o Paco Fortes desse treinador. E teve sucesso. Sabes o que é? Eu lembro-me, quando o Paco Fortes chegou a Faro, no início da época, sabes o que é? Nós estávamos a treinar, já estávamos a treinar, estávamos a fazer o aquecimento com o Manel Cajuda, que era o adjunto do Fernando Mendes, o Manel, outra figura única. Estávamos a fazer o aquecimento, entretanto chega ao Barata, sabes o que é? Com uma pessoa pequenininha, bigodinha, não sei o quê, pernas arqueadas e tal. O Fernando Mendes foi ter com ele e pronto. E nós continuámos a ver. Entretanto, sabes o que é? Mais 10 minutos, um quarto de hora, chega esse indivíduo pequenininho equipado. Sabes o que é? Equipado, pequenininho, bigodinho e coisa e tal. O Fernando Mendes apresenta-nos. É um jogador, Paco Fortes, que vem à experiência. E não, ok, e pronto, e fez o aquecimento. Treino de conjunto. Começámos treino de conjunto, ele jogou na equipa principal. Quando demos para ela, ele já tinha feito 3 ou 4 gols. Nós que olhámos para... Estás a ver isto quem mas quem é esta figurinha pequenininha, tarracada? Ele tinha aquele coisa, tarracado, sabes o que é? E aqui esta figurinha, a gente pensa, mas quem será esta figurinha? Não sei o quê. Bem, ele começou, não sei o quê. Quando demos para ela, já tinha feito 2 ou 3 gols, assim, uma coisa. Venha já, fique já cá. Eu dissemos logo ao Sr. Fernando, não o deixe ir embora, ele fica cá. E logicamente ajudou muito. Era digamos, alguém que pela sua personalidade, pelo seu caráter, sempre bem disposto, sempre, digamos, disponível para o sarcasmo, para a brincadeira, para o humor, sabes o que é? Divertido, uma pessoa divertida. Nunca pensei que pudesse ter sido o treinador que foi. O que quer dizer é que ele tinha, digamos, aquelas características, sabes o que é? Que envolviam a equipa, envolviam o jogador, muitas das vezes, e nós hoje em dia isso cada vez é mais evidente. É importante, logicamente, os treinadores terem conhecimentos técnicos, táticos, da fisiologia, alguns conhecimentos que lhe possam, digamos, liderar o grupo do ponto de vista profissional.
Pá, mas a parte da relação humana, a parte Sim. da liderança, a parte, digamos, de tu conseguires fazer com que o teu jogador se sacrifique pela equipa e por ti é fundamental e determinante. E penso que o Paco tinha exatamente essas características. Podia não ser alguém por aquilo que tivesse uma capacidade de conteúdos diários, digamos, excessivamente bons ou, digamos, de grande qualidade, mas era alguém que conseguia transmitir uma mensagem que fazia com que os jogadores, naquele retângulo, dessem não 100%, mas 150%. Isso, em muitos momentos, como tu sabes, é decisivo. Pois. Tu falaste da posição do posto de treinador e eu dei por mim a investigar a tua carreira e tu há bocado falaste no Famalicão como estreia na primeira divisão, Mário Imbeloni, Mário Imbeloni. que é uma figura que para mim é estranha, mas se foste treinado por ele, como é que ele era? Era um argentino, era um velhote, digamos, que tinha uma capacidade de nos responsabilizar. Já naquela altura, hoje usa-se muito, só que hoje a vida é diferente. Mas naquela altura, digamos, havia aí alguma liberdade com responsabilidade. Sim. A liberdade com responsabilidade. Tanto que eu lembro-me, fizemos o estágio em Ofir, 2 semanas, naquele tempo, 2 semanas em Ofir, e quando fomos para a mesa, eu não bebo álcool, que é para mim, as minhas 2 bebidas preferidas é água e Coca-Cola. Sabes o que é? E eu lembro-me de que logo no princípio, a escolha das mesas no primeiro dia, sabes o que é? Houve 2 colegas meus que me perguntaram: tu bebes? Eu não, então ficas na minha mesa. Aquela prática comum, não é? E então era eu, o Zé Eduardo, e era mais 2, que eu não vou dizer o nome, não vale a pena, mas 2 grandes figuras que jogaram em grandes equipas do nosso futebol. E então, logicamente, nós bebíamos. O copo estava lá cheio de vinho branco, não é? E estava, logicamente, o copo da Coca-Cola, o copo de água, não é? E aquilo havia trocas e baldrocas, aquelas coisas. Mas eu fiquei, porque eu não acreditava que uma equipa profissional, eu vinha do Sacavenense, tínhamos sido campeões da 3ª divisão nesse ano, ganhámos ao Aves em Coimbra 3-1, campeões nacionais da 3ª divisão, subimos à 2ª divisão, Sacavenense, ou seja, é como se fosse agora a Liga 3 e subir à Liga 2. Mas eu não pensava que numa equipa da 1ª divisão, ou seja, nós no estágio comíamos sopa, prato de peixe, prato de carne, sobremesa e fruta. E café depois no bar. E quem quisesse no bar, sabes o que é? O Imbeloni não se importava, dei um cálicezinho de whisky para ele. E então... E o Mário Imbeloni, digamos, sociabilizava-se ali connosco e não sei o quê. O que é certo é que na primeira volta nós acabámos em 6º ou 7º lugar, assim, uma coisa com 17 ou 18 ou 19 pontos, já não me recordo bem, mas assim uma situação tranquila. E o Mário Imbeloni era alguém que, digamos, que tinha claramente aquela formação sul-americana, tranquila, serena, bem disposta, sabes o que é? Tinha um léxico de comunicação connosco, de jogador para jogador, e ele ainda, sabes o que é? Sim. Ainda sentia jogador e transmitia exatamente isso à equipa. Essa era uma equipa, digamos, uma equipa fantástica, liderada como capitão pelo Vítor Oliveira, era o nosso capitão. O Vítor era o nosso capitão, e já naquela altura eu tive a noção exata que o Vítor ia ser treinador, pela forma como
Engraçado. entendia o jogo, lia o jogo, comunicava connosco em relação a momentos em que o jogo estava a acontecer e aquilo que ajudava-nos exatamente a encontrar soluções para que a equipa pudesse ter sucesso. E o Imbeloni, digamos, alicerçava-se muito exatamente nessa lógica de confiança, dar confiança aos jogadores, transmitir-lhes a confiança. Não era, digamos, alguém que tivesse uma capacidade de criticar, de chamar a atenção. Isso era assumido pelo adjunto, que era o Frederico Passos, era o adjunto, sabes? E então era alguém que fumava muito, naquela altura, não é? Mesmo no banco, fumava muito, fumava. E jogava a bola ainda com vocês? Não, Já não. Porque ele era bom jogador de futebol, não é? Muito bom jogador. Aliás, foi um dos jogadores daquela célebre equipa Do São Lourenço, não. do São Lourenço de Almagro, Pois. não é? Tenho essa ideia, sim. Do São Lourenço de Almagro, e que era... Ele, lembro-me que ele às vezes contava-nos algumas histórias, era um driblador nato, também ele gostava de driblar, e foi, logicamente, outra pessoa. E tu já jogavas a extremo também aí, ou não? Jogava a extremo, ou seja, quando jogávamos num 4-3-3, eu jogava a extremo. Ok. Quando jogávamos num 4-4-2, jogava a ponta de lança, a poder exatamente fazer os movimentos. Com o Jacques? Não. Era o Jaquinhos, era o Jacques, exatamente. Que ainda foi o melhor marcador do campeonato pelo Porto. Pelo Porto. 2 anos depois. E ou que isso? faleceu agora, acho que o ano passado, coitadinho. sim, Eu estive com ele, encontrei-o há uns anos lá embaixo no Algarve, uma vez quando fui almoçar a um restaurante. O Jacques era outra figura, o Duarte, também outro médico. O central era o Zé Albino, o doutor Zé Albino, que depois, nem sei se ainda continua, mas eu encontrei muito, quando estava no Benfica, encontrei muito no Gil Vicente, era médico do Gil Vicente. Era médico do Gil Vicente. Eu pergunto se era extremo porque batias de frente então nos treinos com o José Eduardo, que era um lateral temido, não é? Era. E então? Sabes? Não, era fácil passar por ele. Era fácil. Olha, mas já era mais difícil passar por um lateral esquerdo, que depois foi para o Porto, Jacinto, que veio do Varzim para o Famalicão, parece-me. Ainda jogou no Porto, o Chopo Pedroto levou-o depois, mais tarde, para o Porto, quando ele lá estava, que era um jogador, um lateral esquerdo fantástico. Sabes o que é? O problema era, sabes o que era? Era alguém muito introvertido. Muito introvertido. No Famalicão era ele e mais 10, jogava sempre Jacinto, era uma coisa fantástica. Só que depois no Porto, esse caráter, essa personalidade dele introvertida, eu acho que o prejudicou muito. Não é? O prejudicou porque quando tu jogas no Porto, logicamente, digamos, tens ali uma pressão e uma responsabilidade acrescida, que há pessoas que não conseguem gerir isso. Sim. Nós vemos jogadores em equipas médias do nosso campeonato a fazerem coisas do Arco da Velha, mas depois chegam aos grandes clubes, digamos, e não são capazes de expressar aquilo que demonstraram anteriormente. Exatamente por causa disso, por causa da pressão, da intensidade, da responsabilidade. E o Jacinto era alguém que tinha essa personalidade introvertida que não ajudava muito. O Virgílio era o outro central ao lado do Zé Albino. Havia o Lula, lembras-te do Lula, um brasileiro também era ala. Tínhamos uma boa equipa, tanto que depois, no ano a seguir, muitos jogadores saíram para o Braga, para o Porto, ou seja, houve uma debandada, digamos assim. E isso enfraqueceu, e daí a descida de divisão. Foi, exatamente. E tu aí saíste para... Eu aí, no segundo ano, o Famalicão começou a ter problemas, até aí nunca tinha... Houve alteração de direção, tenho uma vaga disso, e começou a ter problemas financeiros. E então, eu já contei esta história algumas vezes, estávamos em novembro, e o clube ainda já nos devia 2 meses de ordenados, tinha 2 meses ordenados em atraso e prémios de jogo.
E nós, a equipa, naquela altura, eu lembro, éramos 30 jogadores, o plantel eram 30 jogadores, reunimos e chegámos à conclusão, pá, temos que fazer alguma coisa, sabes o que é? Temos que fazer alguma coisa, vamos tomar aqui uma posição, e fomos falar com o presidente, que era um engenheiro qualquer, eu não me lembro, já nem me lembro, já lá vão tantos anos. Claro. Vamos falar com o presidente, e o presidente disse que, pá, nós não temos dinheiro e os senhores desenrasquem-se. Pá. O quê? Os senhores desenrasquem-se. Nós reunimos e decidimos, meus caros amigos, vamos exigir o que nos paguem no prazo de uma semana, um mês de ordenados e os prémios de jogo. Senão, greve. Tá? Acham bem? Discutimos, analisámos e todos os 30 assumiram exatamente esta decisão. Transmitimos isto ao chefe do departamento de futebol, que falou com o presidente, e o presidente disse, eu quero ver de viva voz esse tipo de posição. Então foi lá, e transmitiram isto assim. Então, os senhores que tomaram esta decisão, disseram que tinha sido todos, mas eu quero aqui ver os senhores que tomaram esta decisão, levantam-se, faz favor. Eu fui um dos primeiros, de 30 levantámos 7. Oh, Rui, foi talvez, eu já o disse, um dos momentos mais importantes da minha vida. Levantámos 7. Começámos a olhar uns para os outros de cabeça baixa, e o presidente disse, os senhores estão suspensos e vai haver um processo disciplinar. Pronto, lá fomos para casa, em novembro. 13 de novembro tinha nascido a minha filha mais velha, e naquele tempo não havia transferências a meio da época. O que aconteceu? Processo disciplinar, despedidos. Os 7. Despedidos. Os outros que lá ficaram receberam um mês e os prémios de jogo. Opa, por um lado, a nossa posição teve efeito prático, porque beneficiou aqueles que faltaram à honra do seu compromisso, da sua palavra. E isso fez-me ver exatamente que a vida não era um mar de rosas, como eu naquela altura, que tinha 21 anos, pensava que era. Ainda por cima, porque como não havia transferências a meio da época, eu contei isto há uns meses, já uma plataforma, como é que é agora? Podcast, um miúdo. E como não havia transferências a meio da época, era chefe de família, tinha uma filha acabada de nascer, tinha que fazer alguma coisa. E então fui primeiro para um armazém de importação e exportação de frutas. Sabes o que é? Lá em Famalicão? Não, em Lisboa. Depois vim para Lisboa. Ok. Vim para Lisboa. Também? Foste despedido, ok. Pois, fui não despedido, tinhas necessidade de lá estar. Ainda tinha casa em Trofa, porque eu vivia em Trofa. Uma aldeia fantástica naquele tempo, maravilhosa. Eu voltei para casa, para Lisboa. Então fui trabalhar para um amigo meu, arranjou-me este emprego, um armazém de importação e exportação de frutas, a ser fiel de armazém, que eu não sabia o que era. Mas lá me ensinaram e tal. Pôr fruta nas caixas, varrer o armazém. Eu lembro-me, naquele tempo, eu ganhava no Famalicão 50 ou 55 contos por mês. Vim ganhar 8 contos. Com os descontos ficava 7. Eu trabalhava mais 20 horas por mês para ir buscar mais um conto. Não é? Ou seja, ganhava para receber os 8 contos por mês. Estive lá 2 meses, depois um amigo meu disse-me se eu queria ir para o mercado abastou de frutas. Vender caixas de fruta, sabes o que é? Mantiveste no ramo, vá lá. Mas eu mantive no ramo. E então foi divertidíssimo, sabes o que é? E deu-me uma capacidade. E aí ganhavas quanto? Não, ganhava mais, aí ajudou-me, digamos, a comprar a minha primeira casa, em Alverca. Nunca mais me esqueço, um amigo meu, o Carlos Rios, perguntou-me, Tony, porque
Tenho a cooperativa do Cadaval, quer abrir um espaço lá no Mercado Abaixou de Frutas. Sabes que eu tenho, ele e o irmão e o pai já tinham lá um espaço. Pá, eu não posso estar lá porque estou no meu lugar, e tu vais para lá e eles dão-nos 10% daquilo que nos vendemos. Ou seja, na folha de caixa diária, descontamos logo os nossos 10%, levamos logo para casa. Sabes o que é? É pá, o Carlos, é pá, mas eu sei lá vender caixas de fruta, pá. É pá, mas isso não tem, não tem nada que saber. Anda cá, gente, tu chegas antes, aquilo abria às 7 da manhã. Sabes o que é? Eu chegava lá às 6 da manhã, havia uns quiosques aqui no Castré, havia uns quiosques no Castré antigos onde aquela malta toda, antes de começar a trabalhar, iam. Sabes o que é? Eu levantava-me um quarto para as 5 da manhã, em Alverca, apanhava o comboio até Santa Apolónia, apanhava o elétrico até ao Caixaré, okay? E há um quiosque que comia uma sandes de queijo da ilha com sumol de ananás. Eu lembro que uma dessas vezes estavam aquela mata, aqueles estivadores, sabes o que é? A comer aquelas sandes de corato. Torresmos, era, claro. Exatamente, torresmos. Sim, mas a dar-lhe com a cerveja e depois com o bagaço. E um deles, puto, que eu tinha 21 anos, puto, mas olha, sandes de queijo da ilha e sumol. Mas como é que tu consegues trabalhar? Dá-lhe, mas é com bagaço. Foi das experiências de vida mais fantásticas que eu tive. Sabes o que é? Porque ali, tu passas por isto, e tudo aquilo que tem a acontecer na vida, se não for, digamos, se não tiver a ver com os meus filhos e com os meus netos, mas tudo o resto, tu ultrapassas facilmente. E então, eu chegava às 6h30 lá ao mercado, ao lugar, fazia a retrospectiva do preço das frutas, das maçãs, das peras. Nunca mais me esqueço, as peras grandes, Pasque Rassan. Pera Pasque Rassan, sabes o que eram caras? Quando vendíamos aquelas caixas era uma maravilha, porque, por exemplo, naquela altura havia dias que fazíamos 200 contos, vendíamos 200 contos em fruta. 20 contos para nós. Ou seja, 10 contos para mim, 10 contos para o Carlos. 10 contos naquele tempo era dinheiro, Havia dias que, logicamente, era só um conto. Mas foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência única, fantástica e que me deu capacidades para entender que na vida nós não temos problemas. Temos soluções. Não é? Por isso, serviu de muito. Depois, no princípio da época, assinei pelo Sacavnense. Voltei a ganhar o Sacavnense, fantástico, um clube fantástico, único, muito especial, com o presidente e com o chefe permanente de futebol, o Elias. Pagava-me 50 contos por mês naquela altura a jogar no Sacavnense, o que era uma coisa única. E pronto, e depois Guimarães. E qual é que era o ordenado de Vitória, já agora? Era muito melhor? Era muito, então eu fui ganhar mais de 3 vezes. Naquela altura, quando fui para o Vitória, 81, acho que era 80, acho que estive no Vitória, 81, 82, 83. Naquela altura já fui ganhar 175 contos por mês. Sabes o que é? Rui, para dois miúdos, ou seja, eu casei com a mãe das minhas filhas, tinha 19 anos para depois ir para Famalicão. Coisas, 2 putos, ela queria licenciar-se em História e eu em Medicina, como te disse, não é? Mas depois isto... E aquilo que nós definimos foi, vamos para Famalicão, juntamos dinheiro, com este dinheiro conseguimos juntar dinheiro e voltamos para Lisboa e vamos acabar os cursos. Okay. Mas depois aconteceu aquela coisa do despedimento do Famalicão. Claro. Alterou um bocadinho aqui as coisas. Vamos... Sacavnense.
Vitória, 23 anos, epá, fazemos outra vez a mesma história. Epá, mas depois, depois... Mas a tua mulher acabou o curso de História? Não, também Também não não. acabou. Também não acabou. Depois, aos 24 ou 25, nasceu-me a Jucas, a minha segunda filha. Epá, e depois, sabes o que é? A vida transforma-nos exatamente aquilo que são as nossas ideias, os nossos objetivos. Não é? E depois é irreversível. Não é? Depois é irreversível. E depois é a paixão pelo jogo. Sabes o que é? Eu vou-te dizer, eu tive 2 convites para ir para a Académica, em 2 anos diferentes. E para mim era uma coisa, epá, a Académica, olha, é a minha solução. É a porta Eu para lembro, fechar o curso. é a minha solução. Claro. Naquele tempo, como tu sabes, nós jogávamos e estudávamos. Pá, vou jogar, mas, Rui, a diferença salarial era tão grande, percebes? Ou seja, a Académica pagava pouco, em comparação com Belenenses, Vitória de Guimarães, ou seja, Boa Vista, pagava muito menos. E quando depois tu tens uma família, é que já não é 2 pessoas, já são 4. 4, claro. Tu começas a ser confrontado com decisões que tens que tomar em função do bem maior. Não é? E o bem maior, logicamente, era a tranquilidade, a segurança, a proteção que eu tinha que dar à minha família. Não é? E então optava sempre, não por aquilo que eu gostava de ter optado, mas fundamentalmente pela questão financeira. Claro, claro. Isso, a seguir a Vitória, o que é que segue? A Vitória, eu, 13 meses antes de acabar o meu contrato, eu tinha 2 anos. Não é? Era o Manuel Gé o treinador, que saiu depois dessa época. Nós, em ambas as épocas, ficámos em 4º lugar, no Vitória. Vitória, nesse tempo, era um Vitória. Não é que seja agora continua a ser um clube fantástico, uma cidade. Adorei ter jogado no Vitória e ter vivido em Guimarães. E eu queria lá continuar. Faltavam 3 meses, o Pimenta Machado chama-me. E, António, chama-me e diz-me, ouça, você quer renovar o contrato? E eu disse, claro que sim, claro que sim. Somos felizes no Vitória, somos felizes em Guimarães, a minha filha gosta de cá viver, a Margarida também. Ok, então vamos renovar por mais 2 anos, está bem para si? Tá. Então, amanhã aqui no escritório. Ok, porra. Eu cheguei todo contente a casa, ficámos todos felizes, mas eu pensava que chegava para discutirmos o contrato. Quando eu cheguei ao escritório dele, apresentou-me o contrato, está aqui, assino. Eu disse, doutor, assino o quê? Assino, pá. Então, mas nós temos que discutir, temos que discutir. Então, tem um pequeno aumento, pá. Eu fui ver, sabes o que é? Eu ganhava 170 contos, tinha 180. Assim, doutor, está-me a aumentar 10 contos, nem 10% é. Estamos a falar de 6%. Sabe quanto é que foi a inflação este ano? Não, quanto é que foi? 31%. Aumente mais um bocadinho. Ouça, você o ano passado jogou pouco. Joguei pouco, fiz 15 ou 16 jogos. Ouça, mas tive fubalgia, você lembra-se disso? Não joguei porque tive fubalgia. Isso já é bom. Doutor, bem, andámos ali, a coisa. Ele disse, olha, o contrato está aqui. Se você quer, ele vai ficar aqui. Por isso, vá para casa, fale com a sua mulher e depois venha. Eu sou teimoso. Ele, passado 15 dias, pergunta, então, como é que é? Vamos assinar? Doutor, já lhe disse, o senhor tem que entender e compreender, o senhor tem família, eu também tenho família. Pronto, está bem, o contrato continua aqui. Entretanto, apareceu-me o Belenenses. Apareceu-me o Belenenses, o Fernando Mendes, e a dar-me mais 80 contos por mês do que me dava o coisa. 80 ou 90 contos do que me dava o Vitória. Eu pensei, Belenenses era o clube do meu pai. Sabes o que é? Era o clube do meu pai.
que faleceu uns meses antes, nunca me viu jogar no Belenenses. E 80, volto para Lisboa, mas eu não queria, pá, porque eu me sentia bem no Vitória. Ainda por cima, competências europeias, eu sabia que em princípio era um treinador novo, e foi o Stessel. Ok. Foi o Stessel no ano a seguir. Saiu do Porto e foi para o Vitória. Eu não queria. Sabes o que é? Epá, pensei, mas não. Assinei pelo Vitória. Pá, entretanto, a época não tinha acabado, faltava aí mês e meio, 2 meses. Apareceu no jornal que a raça no Belenenses, assinou pelo Belenenses, eu sei que Pimenta Machado vai ter comigo ao estádio. Isto é verdade. É. Andamos aqui um mês, sabe o quê? Com o senhor a teimar, eu a teimar e... Ok, tudo bem. Felicidades. Já não me pagou mais até ao fim do contrato. Tive que ir para o tribunal, depois recebi só um mês ou uma coisa assim, quer dizer. Mas repara, foi teimosia minha, percebes? Porque eu gostei muito de jogar no Belenenses. O Belenenses é um clube muito Claro que é. especial. Sim, sim. Muito especial. Ainda por cima, Era o Jimmy Melia, não, o treinador? Ou não? era o Jimmy Melia, exatamente. Era um treinador muito especial. E depois não é isso. Era o clube do meu pai que me dizia, do ponto de vista sentimental, me dizia-me alguma Claro. coisa. Mas, Rui, do ponto de vista objetivo, eu aí devia ter sido pragmático e frio. E tinha que analisar, digamos, do ponto de vista da minha carreira. E na minha carreira tinha sido a decisão certa, mesmo a ganhar menos, tinha sido assinar pelo Vitória. Continuar 2 anos, prova europeia, taça UEFA, o que quer dizer que a mim iria-me dar a oportunidade de demonstrar, digamos, e de poder até no futuro Sim. atingir outro tipo de objetivos e outro tipo de patamares. Mas a vida é isto. Claro. A vida são decisões que nós temos que tomar. É verdade. E o Belenenses foi um ano. O balanço é um ano. É com o Zé António. Já apanhaste o Zé O António? Careca, o meu grande amigo, andávamos sempre, era uma equipa, tínhamos uma equipa fantástica. Lembras-te, o Belenenses contratou um jogador meio campo, Dudu, grande, pá, que chegou à seleção a brasileira, só que o gajo gostava era muito de coisas, de caipirinhas e de saídas à noite, mas era um miúdo fantástico. Olha, João, O João. Chico Vital, o Balholhas era era aquele, opa, que veio do Amora, e depois até foi para o Benfica também, muito rápido, forte, eu já me lembro do nome, ainda no outro dia estive a falar sobre ele. Jaime, Ruben, José António, mais o Figueiredo, o guarda-redes, Sim. o Justino também era o guarda-redes, não é? Então, o Justino foi meu colega no Belenenses, foi meu jogador no Atlético. Assim como olha, o Pereirinha, meu colega no Belenenses, meu jogador no União de Montemor. É espetacular. É verdade. Agora falaste no Atlético, tu jogaste lá com o Jorge Jesus e o Raul José. E o Raul José. E E o então? Quaresma. E o Quaresma. E os três, pois. Eram os 3. Jogámos O juntos. Raul José era um grande jogador de futsal, não era? Era bom jogador. E também era de futebol 11, também era bom. Ele marcava muitos golos, no Alverca, sobretudo. Então, e depois ainda fomos colegas no Alverca. Foram. Já fomos colegas no Alverca. Mas era avançado também? Era avançado também. E Jorge Jesus era quê? Meio? Era no meio campo. Mas o Jorge Jesus estava sempre lesionado. Pá. Lesionava-se muito. É sempre rupturas, micro-rupturas. Mas era bom? Era Toda a gente diz que ele era bom, mas era preguiçoso. Não, era um pensador. Aliás, do ponto de vista enquanto treinador, ele também é um pensador, também é um criativo. Ele, Mas o como pensador jogador, também era falar com o treinador sobre o jogo também? Também falava. Ele, não, já se viu. Aliás, o Jorge Jesus, nós íamos de vez em quando a almoçar. Eu, o Jorge Jesus, o Quaresma, Dos tempos em que jogavam, dizes? dos campos em que Ok. jogávamos. O Raul José. Eu lembro que íamos a um restaurante na Amadora comer uns grelhados e não sei o quê, e que tinha aquelas toalhas em papel branco.
Opa, no fim do almoço, aquilo estava tudo escravinhado, pá. Estás a quê? Porque discutíamos e analisávamos e, logicamente, na gaja, tínhamos que desistir porque o Jorge Jesus queria ter sempre razão. Que era uma guerra do caraças, sabes o quê? Era uma guerra do caraças. E Mas agora saltei, porque saltei para o Atlético e tu estavas no Bom Lentes. Porque ainda jogaste... Farense. Farense. Fui para o Farense. Lá Pois, está com é lá, em contra do Paco Fortes e o- mais uma série de... é o Paco Fortes, o Rui Lopes, Rui Lopes. Rui Lopes. Sim, sim. que também foi adjunto do Jesus, Jesus, também sim, era sim, amigo sim. do Jesus, e eu conheci pessoalmente o Jesus nesse ano, quando fui para o Farense, ele saiu do Farense para o Estrela da Amadora. Ok, está bem. Só que naquele tempo de férias encontrámos, porque eu era amigo do Rui Lopes, e encontrámos todos e as nossas famílias relacionavam-se. E depois do Farense ainda foste a Setúbal. Não, Farense, no Farense. Depois Farense, lá está, outra história divertida. O Barata era uma pessoa... Bem sei, que eu não me lembro dele. Não lembras do Fernando Barata? Lembro. O senhor Fernando Barata era uma pessoa divertidíssima, era um dos capitães também. E acabou a época e ele veio ter comigo e eu disse, pá, você é o capitão, então tenho que ficar. Está bem, tenho que ficar, dou-lhe tudo aquilo tudo aquilo que você quiser. Eu disse, ó Presidente, então, estou-lhe a dizer, vamos sentar e tal. Só que, naquela altura, as minhas filhas já eram maiores, já estavam no colégio em Lisboa, e a Margarida também. Estava a ser difícil, não é? Para a Margarida e para as crianças. Elas de vez em quando iam lá um fim de semana, ou eu vinha fins de semana, mas era diferente. Sim. E eu recebi um ultimato para dizer, António, tens que voltar para Lisboa, se não voltares para Lisboa, vais lá a casa, trazes as malas. Mas eu gostava de viver em Faro, viver no Algarve é algo, digamos o que é, deslumbrante. E eu queria, eu tinha exatamente este ultimato e também não o queria transmitir ao Barata. Então a minha estratégia foi, eu vou-lhe pedir uma coisa louca, que é para ele dizer que não. E então sentámos, diga lá, como é que, Presidente, ouça, eu tenho outros clubes da primeira divisão, entre eles tinha o Setúbal, tinha o Boa Vista, e que me querem e que me dão um contrato que acredito que o senhor não possa dar. Então, mas diga lá. Eu, naquela altura, no Farense, ganhava 200 contos, assim uma coisa. 200. Ok. Ok. Quero 400 contos por mês. Ok. 1.500 contos na mão, de luvas. E quero um Ford Cabriolet branco descapotável. Porque era o carro da moda, estás a ver? Era o carro da moda. Naquela altura era o carro da moda. E descapotável. E ele tinha uma lata. Ele estava com o chefe de rendimento de futebol, já não me lembro o nome. Isso ao longo da nossa vida nós conhecemos milhares e milhares de pessoas, eu de nomes e números de telefone. Eu nem sei o meu número de telefone, tu estás a ver. E então, ele, com aquela coisa toda, eu à espera que aquela coisa disse, e ele vira-se e diz, só isso? Quando ele diz aquilo, eu fiquei, está fechado. Sr. Fernando, eu sabe que eu sou um homem de palavra, sou um homem de honra, mas eu tenho que falar com a minha mulher, mas pronto, está feito, as condições são essas, está bem, agradeço, um abraço e tudo contente, tudo. Chego a casa, e digo, olha, Margarida, tive uma reunião com
o Barata, e o Barata dá-me isto. Está bem. Continua tudo na mesma. Mas se ficares aqui sozinho no Algarve, tens que ir lá um dia à casa e fazes as malas e ficas aqui definitivamente. Eu assim, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? A vida. Epá. Oh. No outro dia, lá tive que chegar ao Barata, estás o que é? E transmito, epá, Sr. Fernando, eu não consigo, pá. Agradeço-lhe, eu quero ficar, mas a minha mulher impôs-me este ultimato, e eu não vou, isso é a minha família, não, epá, não, epá, mas o que é que eu posso melhorar? Epá, não, epá, não, epá, não pode ser, e quando andámos ali uma semana, sabes o que é ela a chatear, mas e então, em relação às propostas que eu tinha, optei pelo Vitória. Claro, obrigado. Mas naquela altura havia a lei da opção. Ou seja, o Farense, mesmo em fim de contrato, tinha opção sobre mim. Ok. Mas não exerceu. Não exerceu. Foi? Fomos a Setúbal reunir com o presidente do Vitória de Setúbal, tanto que é, que naquela altura pagou-me mais do que aquilo que ganhava a Farense, mas não chegou às condições do Barata. O Barata, aquele contrato, era para aquela altura, naquela altura, era um contrato fantástico. Pá. Eu já me via de Fourscore, Cabriolé, sabes o que é, na coisa, no Algarve. E fomos lá, e então o Setúbal pagou 500 contos e emprestou o Hernani. Ok. Que era um miúdo, então. Era que tinha tido uma lesão grave, percebes? E tinha acabado de recuperar, pronto. E então foi o Hernani Não sabia disso. para Faro, Muito espetacular. e o Farense ainda recebeu 500 contos pela minha ida para coisa, para É um negócio para o Farense. um belo o Hernani, que depois volta para Setúbal e de Setúbal vai para o Benfica. Seleção Nacional, claro. estás a ver, Sim. não é? Ou seja, não é? E eu assinei 2 anos pelo Vitória. E tu és treinado por quem no Vitória? Eu tomei e mais quem? Manel Oliveira. Exatamente, era esse nome que eu queria lá chegar. Manel, Também é uma figura ou não? Outra figura, um treinador. Opa, É que toda a gente diz que ele a treinar a defesa, defensivamente era muito forte, havia poucos assim. Sabes que um dos treinadores do Jorge Jesus, durante algumas épocas, quem foi? Sim. Manel de Oliveira. Sei. Aliás, eles tinham uma relação muito próxima. Sei. Muito Sim. como até amigável. Sim. E Manel de Oliveira, sabes o que é que já era outro estudioso da tática, era alguém que conseguia, ele tinha uma capacidade de intervir no jogo e que mudava o jogo e que transformava as coisas. E vou-te dizer, nós fizemos uma primeira volta fantástica com putos, com miúdos, uma equipa, digamos, de muita gente nova. Fizemos uma primeira volta fantástica com ele. Mas depois na segunda volta, não sei a que jornada, ele e o presidente entraram em choque e ele saiu. E ele saiu. Zezinho, Fernando Cruz, Formosinho, Mota, Crispim à baliza, Zé Pedro à baliza. António Miguel também, não? Hã? O António Miguel também era outro guarda-redes, não? Era o Miguel. Era o Miguel, do Montijo. Tu participaste nessa época num jogo histórico do futebol português, que é a penúltima jornada, o Vitória 0, Porto 1, gol do Futre, não é? Do Futre. Tu ainda jogavas a extremo? Ou avançado, era? Aí nesse jogo joguei pela direita, parece-me. Tu apanhaste o Futre, ou não? Joguei pela... De vez em quando. De vez em quando apanhava. Sim, mas o Futre fez o golo pela direita. É verdade. Do outro lado. Verdade. Que é um livro a um canto a nosso favor. É um canto. É um Linarzinho que defende. Exatamente. Dá-lhe. Opa. E ele começa a correr
um dos centrais, ao médio, como é que ele se chamava? Epá, a correr ao lado dele, a gente pá, estávamos a tentar a recuperar e a pensarmos, dá-lhe uma porrada, dá-lhe, qual porrada? Não lhe deram uma porrada, ele foi, tumba, fez o gol. E esse pontinho tinha dado muito jeito ao Vitória. Acabou o jogo, só que ainda estava a decorrer. O Benfica Sporting. Exatamente. Sabes? Eu estava em Setúbal nesse dia. Estavas a em ver o Setúbal. jogo. E ficámos ali, Deus o quê? Ficámos ali todos à espera, até nós, né? Ver o que é que isto vai dar. Entretanto, pronto, começaram a fazer a festa, não é? Porque tinha acabado o jogo entre o Benfica e o Sporting. Portanto, o Benfica perdeu, o Sporting ganhou, já não ganhava na Luz desde 65, estamos em 86, Exatamente. 21 anos depois. 21 anos depois. E permite que o Porto, a uma jornada do fim, passe o Benfica, Exatamente. vai ser campeão na semana seguinte com o Covilhã e vai ser campeão europeu no ano seguinte. Portanto, esse jogo muda tudo. Mudou completamente tudo. É incrível. E tu estiveste lá. Eu tive, opa, Tu saíste, entrou o Jason, no brasileiro, não é? o Jailson. Já é? Era ponta de lança. Era. O que eu ia dizer? Teixeira. Acho que foi o Teixeira. O médio ele jogava a médio, a 6, 8 e também às vezes quando era preciso jogava a central. A correr ao lado dele e a gente a ver, dá-lhe uma porrada. E ele, só que o Futre tinha aquela capacidade física, sabes o que é? Muito, muito forte e que por vezes, aliás, eu apanhei o Futre para a Taça Portugal, Farense Porto. Parece-me que perdemos 2-1. Lembras-te do Bukovac. Bukovac. Lembro. Era o meu lateral direito no, Mas no não Farense. sei nada dele, não sei se era bom ou se era mau. Sei esse nome, claro. Tinha coisa, era brinca na areia, lateral e coisa. Só queria era atacar. E eu jogava na meia esquerda ali à frente dele. E ele leva cartão amarelo. Antes do jogo. Antes desse jogo com o Porto para a Taça Portugal. Ok. E o Fernando Mendes vem ter comigo, carraça, tens que chegar a lateral esquerdo. E eu sou o Fernando. Esquerdo ou direito? Esquerdo. O meu pé esquerdo. Eu sou o Fernando. Tu não consegues, já és forte fisicamente, rápido. Sabes o que é? Possante. Anda cá. E o Futre? Tu sabes o que é que tens que fazer. Já andei uma semana a treinar a lateral esquerdo. Rui, foi uma coisa. O que é que isto vai dar? Lateral esquerdo. Porque eu gostava era de ter a bola e driblar, pintar. Aparece-me o Paulo e eu assim, Paulo, começou a jogar da cá. Tens que ir para o outro lado. Acha dessas coisas. Bem? Teve que ser, sabes o que é? Isto não, eu estou a falar nisto, mas não se deve fazer. Dei-lhe uma porradita, tive que lhe dar uma porradita, e dizer, anda cá, vais, senão vou-te continuar todo o jogo. Mas foi mal ele ter ido para o outro lado, porque um dos golos, sabes o que é? Do lado esquerdo, driblou o lateral direito, o Bill, se não estou em querer, sabes o que é? Cruza, e quem é que fez? O Vital, foi o Vital? Acho que foi o Vital, de cabeça, gol. Sabes o quê? Eu até nem foi mal, porque eu lembro-me que na pontuação da bola, pelo menos eu lembro, apanhei um 2, de 0 a 3. Não, 0 a 3. Okay. Um 2 já não foi mal, vai cumprir. Mas depois no outro jogo lá veio o Bukovac para a esquerda. Foi uma... Mas lá está, mas termos que... Rui, a equipa é que é importante. Claro, sim. A tua última equipa na primeira divisão foi o Vitória? O de Setúbal? Foi o Vitória. Depois foste para o FAF, não é? Depois fui para o FAF. Tentar subir divisão, não? A equipa era boa, pelo menos. Professor Neca. Zé Pedro, lembras-te do Zé Pedro, que chegou ao Benfica como o substituto do Eusébio. Eu, vê bem as coisas, a vida, as voltas que a vida dá. Eu fui ver esse jogo ao Estado da Luz com o meu pai, com os meus irmãos e com a minha mãe. Sabes o que é? A estreia do Zé Pedro. Sério? Pois ainda foi meu colega em FAF. Incrível. Ias muito à Luz ou ias a todos? Não, ia de vez em quando. O meu pai era do Belenenses.
mas o segundo clube que mais gostava depois do Belenenses era o Benfica. Era o Benfica. E de vez em quando levava-nos à luz. Íamos ver um jogo ao outro. Então viste o Eusébio em ação, por exemplo? Vi, claro. Pá, Eusébio, Simões, Torres, isso tudo? O Eusébio, depois tive a honra e o particular gosto de conviver com ele, já mesmo no sindicato e depois no Benfica. Está bem, claro. No Benfica. E foi, digamos, eu ficava fascinado a ver o Eusébio jogar. Pá, sabes o que é? É porque lembrava mesmo uma pantera, sabes o que é? Uma pantera inteligente, uma pantera com uma capacidade técnica, com um poder físico, sabes o que é? Com uma inteligência em todos os momentos do jogo, é pá, que mesmo miúdo me fascinava. Eu acho que, sabes que eu nunca fui de ter ídolos, sabes o que é? A minha referência na vida é o meu pai, não é? Que era um homem especial. Já somos dois então. Hã? Já somos dois então. Mas fora o meu pai, a figura no futebol, a única figura, sabes o que é, no futebol, que eu admirei sempre foi o Eusébio. Pá. E viste marcar golos, não? Vi marcar golos, então não vi. Olha cá, olha, eu lembro-me, Rui, eu lembro-me, nós estávamos a falar da importância da rádio. Mas em 66 já havia a televisão. Já, claro. Pronto. E eu vi que o meu avô materno, sabes o que é? Os 4 morava gols em da Vila Coreia, Franca. não? Eu tinha 8 anos. Eu tinha 8 anos. Eu tinha 8 anos. 66 eu já tinha 8 anos. E vi que o meu avô materno que adorava futebol e adorava a seleção. E nessa altura ele já tinha um cancro. Sabes? E um cancro demolidor. E ele, como sentou-se, morávamos em Vila Franca, numa casa antiga, muito grande, no cais de Vila Franca, e sentámos numa das salas a ver o jogo. Coreia-Portugal. A Coreia fez 1-0, ele ficou devastado. Como é que é possível? Fiz 2-0, devastado. 3-0, ei, não vejo mais. Levantou-se, foi embora, foi para a cozinha, beber café e não sei o quê. Entretanto, depois Portugal 3-1, vou 3-1, não, gol, 3-2, 3-2. Lá veio outra vez para a sala. E vi com 8 anos, sabes o que é? O Eusébio a fazer aquilo que naquela altura não havia, naquela altura nem agora, muitos que conseguissem fazer. Claro. A forma como ele fez, a forma como ele transformou o jogo, como ele transformou o jogo, mudou o jogo, sabes o que é? A forma como transmitiu à equipa, até nos lances em que ele não teve sucesso, não fez gol, mas foi ele, sabes o que é? Que transmitiu aquele querer, aquela raça, aquela entrega, aquele compromisso, aquele sangue, aquele suor, à equipa que fez com que a nossa seleção virasse para 5-3. E foi da Gaia. E o meu avô, eu lembro, coitadinho, ficou felicíssimo e passado 3 meses faleceu. Mas viu o Eusébio fazer algo... E eu vou acrescentar essa toda a tua emoção que colocaste aqui. Tinha só 24 anos de idade, o Eusébio, e já tinha sido operado ao joelho 4 vezes ou 3. Exatamente. O que é uma coisa altamente meritória, porque agora, 24 anos ainda são bebés, não é? Não, tirando o Yamal, há exceções. Mas isso são exceções. Mas por regra, 24 anos, quando chegas ao Mundial, as pessoas dão-te um desconto, não é? Exatamente. Não, o Eusébio não. Só jogou o Mundial, 24 anos, 9 golos, fez isso, e já tinha sido operado... Não sei quantas vezes. Incrível, não é? E eu acho que as pessoas muitas vezes não entendem quando fazem comparações que para mim são absurdas. Não fazem sentido. Não fazem sentido. Porque a gente pode dizer, ok, Messi, Ronaldo, Maradona, Thierry Henry, tudo. Podemos estar aqui a fazer golos. Ponham naquele tempo. A gente não sabe o que é que ia acontecer. As operações. Ponham o Eusébio naquele tempo. Agora neste tempo. Ponham o Eusébio neste tempo com a capacidade científica que hoje em dia o futebol dispõe. Sabe o que é? Coisas do Arco da Velha. Hoje em dia, coisas do Arco da Velha. Ponham aqui as bolas.
os relevados, as camisolas, os calções, as meias. Opa, sabes o que é? Qual foi o melhor jogador que viste? A vida. E que achavas que agora, com quem jogaste e que agora era igual? Com quem dividiste o campo? E é a última pergunta do dia, prometo. Olha, epá, vi muitos imagino, jogadores. Vi muitos jogadores. Olha, houve um jogador que me... lá está. Há jogadores que têm sucesso individualmente, mas depois a equipa não tem sucesso. Claro. Não é? Sim. Eu adorei ver um jogador, vi um jogo dele ao vivo, Sporting Porto. Teófilo Cubillas. Boa. Teófilo Cubillas. Sabes o que é? Epá, o Porto era ele. Ele arrasta. Sabes o que é? Viste esse jogo? Vi esse jogo. Espetáculo. Acho que era o Teófilo Cubillas perdeu o Porto 3-0 ou 3-1. Mas ele sozinho, encheu o campo, tu olhavas para aquilo, sabes o que é? Para aquela qualidade, para aquela técnica, a forma, opa, uma coisa impressionante. Mas dos jogadores com quem eu joguei, um dos que eu admirava muito, exatamente até pela especificidade a especificidade da sua posição, foi o charuto Vítor Damas, foi um guarda-redes fantástico. Em campo. Porque ele jogava bem com os pés, não é? Muito bem com os pés. Jogava com vocês na boa? Não, ele, sabes, quando, naquela altura, já no meu tempo, quando comecei a treinar, não havia peladinhas, havia jogos que tinham objetivos, claro. Mas no nosso tempo havia peladinhas. Sabes o que é? O Vítor não quer jogar à baliza, pá. E fazia golos. Claro, imagina. Ouvi, fazia uma festa quando fazia golos, parece que estava a comemorar um gol no Mundial. Ele jogava muito bem com os pés, muito bem com os pés. Mas houve jogadores com quem eu joguei que deliciava ver. João Alves, por exemplo. Deliciava ver o João Alves. O Porto, Jaime Pacheco. Pá. Era. Pá, Jaime Pacheco, pá. Houve no Sporting, Keita, aqueles dribles, sabes o que é? Que desconcertavam nunca ouvi jogar, Vela. Não. Nunca viste o Keita? Não. Epá, Só no Valência, tanto antes de chegar cá a Portugal. Cá a Portugal não tenho noção. Foram jogadores... Mas o Alves era o quê, por exemplo? Quando diz o Alves era... A qualidade técnica, o Jaime Pacheco era o quê? O João Alves era alguém que entendia, compreendia o jogo muito antes de toda a gente. Sabes o que é? Tinha uma qualidade técnica, encontrava soluções para as dificuldades que a equipa lhe colocava. O Jaime Pacheco era exatamente outro pensador, alguém que, mesmo na lógica daquilo que é pensar e organizar o jogo, tinha uma capacidade física muito intensa. Era aquele box-to-box que desgastava a equipa e os adversários diretos exatamente com essa capacidade física. E depois o Paulo Futre, o Paulo era uma coisa... Eu não joguei contra, mas, por exemplo, outro jogador que eu sempre admirei, o João Vieira Pinto, pá. Sabes o que é? Outro bailarino, pá. Sabes o que é? Outro bailarino. Sabes o que é? Outro jogador que tu olhas e delicias-te exatamente pela forma como ele toca na bola, como ele domina, como ele tira um adversário do caminho, como ele remata. São estas coisas estes pormenores, estas particularidades da forma como estes jogadores especiais entendem o jogo, que nos fascinam e que nos delicia ver, seja adversário, não seja adversário, sabes o que é? Porque para mim eu já disse e repito, o importante é o jogo, pá. O jogo é que é importante. Nós vivemos numa sociedade em que exaspera, em que consegue, sabes o que é? Extravasar uma série de sentimentos, más emoções, enquanto que este jogo foi criado para unir pessoas, não foi criado para desunir, foi criado para unir pessoas. Eu lembro-me que no meu tempo,
sabes o que é? Nós fôssemos do Benfica, do Sporting, do Porto, juntávamos todos nas bancadas, epá, e não havia chatices, Verdade. não Sim, havia sim. problemas. Cada um puxava pelo seu clube, cada um entendia exatamente aquilo que o jogo que estava a acontecer no jogo. E não havia problemas, não havia chatices. Logicamente havia uma ou outra coisa. Agora, aquilo que acontece hoje em dia, sabes o que é, com esta violência, com estes conflitos, estas guerrilhas, transformou este jogo. E é uma pena porque este jogo epá, é um jogo fantástico, único no mundo, belo e que, bem compreendido, bem entendido e bem Para jogado, jogar. é um espetáculo Claro que é, claro que é. único. É um espetáculo único. E ficamos assim, fechamos assim, obrigado. Por fechares com chave de ouro. O jogo é que interessa. Isso é verdade. Não, obrigado, Rui. Foi um Obrigado, enorme, eu. um E enorme faltou prazer muita coisa. voltar. Tens que vir cá para falar do pós-carreira futebol. Ai, E depois meu tens que vir Deus. cá com o Tony para ser eu a Vá. entrevistar os dois e a mexer o contrário. Com muito gosto. Tá bem, tá Rui, um grande abraço. Forte Obrigado. abraço, pá. Foi mais um jogo de palavra. António Carraça, senhoras e senhores. Até para a semana. Até lá. Pode seguir-nos sempre rr.pt, o site da rádio, Spotify, YouTube e outras plataformas. Obrigado. Até para a semana.